Muito boa noite, camaradas. Estamos iniciando mais uma live do Partidão, uma transmissão online que fazemos pela página do PCB Pelotas do Facebook. Hoje, dia 7 de setembro, nós teremos como tema da nossa atividade com o seguinte título: Independência do Brasil, de colônia ao imperialismo atual, no qual receberemos convidados e convidadas que já estão aqui conosco para fazer esse debate, essa participação. Mas antes de passar e apresentar todo mundo, aproveitar, né, e falar duas coisas, dois informes que a gente sempre repassa para todo mundo. O primeiro deles é que amanhã, dia 8 de setembro, nós faremos uma reunião online para a construção de uma plataforma política do povo trabalhador para Pelotas. Aqui na página do PCB Pelotas mesmo vocês encontram informações a respeito de como participar, basta mandar uma mensagem que vocês vão receber um link para participar dessa reunião amanhã, dia 8, às 19 horas. O intuito é construir com o povo trabalhador de Pelotas essa nossa plataforma política, que não é somente para o processo eleitoral, mas é também para a construção das lutas sociais do nosso povo. E o segundo informe é aquele de sempre, né? Aproveitem que já estão acompanhando a nossa live, curte a página, compartilha essa nossa live com amigos e amigas das redes sociais, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, aqui embaixo da tela está rodando ali os endereços, se inscreve na nossa página, no nosso canal do YouTube, inclusive o vídeo da live de hoje, amanhã a gente vai subir para o YouTube, então quem não conseguir, né, acompanhar ao vivo amanhã pode ver a gravação desse nosso debate, e também se quiser receber informes do partido aqui em Pelotas, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está ali embaixo o número 53 3303 0746, para receber as informações das nossas atividades, tudo que está rolando por aqui e das nossas perspectivas. Bueno, feito esses nossos informes, vamos apresentar nossos convidados e convidadas. Aqui do meu lado, o Guilherme Bent, que é militante da UJC e do PCB em Rio Grande, estudante de História da FURG. Boa noite, Gui, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Maravilha, camarada. Ali abaixo do Guilherme está o Caio ao Alan, nosso companheiro aqui, né, das lutas em Pelotas, professor do curso de História, né, lá da Isso. Unipampa, do campus de Jaguarão. Boa noite, Caio tudo bom? Boa noite, Giovanni. Boa noite a Daiane, ao Guilherme e aos camaradas e às camaradas que nos acompanham. Prazer estar aqui com vocês. Valeu, obrigado, obrigado. E do lado, né, aqui, a Daiane Molé, desculpa, é Molé que fala? Devia ter perguntado antes, né? Daiane Molé, que é técnica administrativa aqui da UFPEL e doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela URGS de Porto Alegre. Boa noite, Daiane, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Giovanni, Guilherme, Kaiowá, todas que estamos assistindo. Olha, eu já me acostumei com molete, com molé, eu mesmo tenho dúvida também, né? Então, aceito as variações possíveis, né? Tá bem, tá bem. Maravilha. Bueno, então, para explicar um pouco da nossa dinâmica, né? Cada um e cada uma dos nossos convidados vão ter uma primeira rodada de aproximadamente 15 minutos para fazer sua fala inicial. Depois a gente vai fazer uma segunda rodada na qual a gente vai interagir com os comentários e perguntas que o pessoal fizer pelo chat. Então já convidamos, né, todos e todas a fazerem perguntas pelo chat aqui dessa nossa transmissão para que na segunda rodada a gente siga fazendo esse bate-papo com o Guilherme, com o Kaiowá e com a Daiane. Depois, as considerações finais, a gente faz o nosso encerramento, tá bem? A gente conversou antes aqui e a gente vai começar pela Daiane, depois o Kaiowá e depois o Guilherme. Então, assim, antes de tudo, já para iniciar, né, e colocar a Daiane no ar, quero te agradecer muito por aceitar o convite, Daiane, por participar aqui com a gente dessa nossa atividade. E esse agradecimento se estende também, né, o Guilherme Kaiowá, mas esperamos aí ter uma boa noite de atividades nesse feriado, discutindo esse tema tão importante, né? Afinal de contas, o pessoal acha que o Brasil é independente do mundo e acho que a história não é bem assim. Vamos ver se a gente aprende um pouco mais com vocês. Tá bem, Daiane? Vou te colocar no ar, na tela, e fique à vontade aí para a tua fala inicial. Então tá, vamos lá. Foi falado, né? Eu sou Daiane, eu sou historiadora,
mulher, negra, doutora em História, mãe do Malê também. Sou técnica administrativa da UFPEL e tenho doutorado em História, onde trabalho com comunidades remanescentes quilombolas do litoral do Rio Grande do Sul e venho trabalhando com a temática negra desde a minha graduação. Primeiro, então, agradecer, né, esse convite do Giovanni, para poder estar hoje aqui conversando com você sobre esse tema, né, sobre esses questionamentos, né, nesse dia, e agradecer a todos que estão aqui e todas que estão aqui nos acompanhando. Bom, quando a gente pensa, né, sobre que independência é essa, né, e aí a gente pode perceber que há todo um discurso sobre narrativas nesse 7 de setembro, né? Porque a imagem clássica que nós temos é de Dom Pedro I, né? Declarando essa independência. A nossa história oficial tem muito disso, né? Desses homens brancos, representantes, né, de elites, que conduzem a história, né? Pelo menos isso fica sempre registrado, né, nesses quadros e nessas imagens que são sempre reproduzidas nesse momento, ainda que sim, né, tenhamos uma série de pesquisas que vêm apontando outras histórias e outras narrativas, e esses momentos também que estamos aqui também né, para que, né, que possamos trazer, portanto, essas outras narrativas, né? Porque que independência foi essa, né? De uma colônia de Portugal que continuou ainda com a escravidão, né? A gente está falando de uma independência que é de 1822, né? E aí a gente pode perceber que em 1888 que nós temos, né, enfim, e a abolição, né, da escravidão, e aqui novamente nós temos, ainda que seja, né, a figura, né, de uma mulher, né, que vai estar assinando, né, a ideia de uma benesse, né, desconsiderando toda a luta do povo negro para conquistar a sua liberdade, né, durante todos esses séculos, né. Isso é muito importante falar, né, porque a gente percebe sempre que nessas construções, né, desses grandes homens, de grandes feitos, né, que conduzem, como eu falei, a nossa história, né, e onde estão, né, onde está, né, a população negra, indígena e pobre que construiu e que constrói né, o nosso país. Hoje nós estamos em plena pandemia e muitos desses assuntos, eles vão estar aí pipocando, né? Porque a gente percebe que tem todo um discurso de que essa pandemia é democrática, mas ela tem endereço certo, né? A gente vê aí quem são as pessoas que estão mais sofrendo e morrendo por causa do Covid, né? A gente está falando de negros, de quilombolas, de indígenas, né? De quais trabalhos, né, que são considerados essenciais, como, por exemplo, o trabalho de empregada doméstica, numa lógica ainda colonial, de que esse trabalho tem que ser desempenhado por mãos negras, por mãos de mulheres negras, né? De toda uma lógica de que esse trabalho braçal tem que ser feito para a população negra, né? Então a gente reforça e a gente atualiza sempre essas discussões, né, de como, portanto, é visto, né, essa condição negra, indígena, quilombola aqui no Brasil. Bom, e aí para voltar um pouco, né, a gente pode perceber essa disputa de narrativas, portanto, né, como eu falei, como se a população negra, indígena e também pobre não tivesse já também lutando já há tempo pela independência do Brasil de Portugal e também pelo fim da escravidão, né? Aqui, para citar dois momentos, aqui a gente pode pensar tanto na Inconfidência Mineira quanto na Conjuração Baiana, e ainda trazer, né, o 2 de julho de 1923, que é a independência da Bahia, né, e que a gente tem, então, portanto, a expulsão, né, dos últimos portugueses do território brasileiro, sob liderança de uma mulher negra, a Maria Filipa. Então, são momentos que são falados algumas vezes, né, mas que estão deslocados, né, de conseguir perceber que essa luta pela independência, ela foi construída, assim, também por outras pessoas, por outros povos, que estavam também querendo o fim da escravidão, que não é o que vai acontecer, né, como eu falei, porque a gente tem, embora, né, com a lei do fim do tráfico, né, do tráfico negreiro internacional, que é de 1850, nós temos ainda apenas em 1888 a abolição, né, o que não garantiu, né, de forma alguma, a cidadania para homens e mulheres negras escravizados, ex-escravizados e seus descendentes, né. Então, nós temos aqui, mais uma vez,
um sério problema de como que o Estado brasileiro ele percebe, né, a sua elite e o seu povo, de quem constrói realmente esse país. Bom, e aí a gente pode pensar, então, de que maneira que tanto a escravidão negra quanto a indígena, elas foram utilizadas para conseguir manter, né, toda uma economia de exploração, né? É toda uma ideia de uma superioridade religiosa, né? Daqui eu vou chamar da maldição de Cã ou a maldição negra. O que era isso, né? É um trecho, né, do Velho Testamento, né, do Antigo Testamento, que vai apontar que o Cã, né, que é um filho de Noé, ele teria visto o pai nu, bêbado, e zombou dessa situação. E como forma de punição, ele foi punido a ser escravizado, ele e sua família, dos outros irmãos. Após o dilúvio, o Cã teria ido para a África. Então, isso justificaria, portanto, o porquê dos africanos serem escravizados. E que essa maldição de Cã, ela foi tanto utilizada por árabes, lá no século VIII, quanto também pelos europeus, né? E que, inclusive, vão falar, né, de uma maldição que vai também mudar a cor, né, da pele de Cã para preta, né? E, posteriormente, essa mesma maldição vai ser acionada aqui no Brasil, né, com a ideologia do branqueamento, né, que é a busca, então, de, bom, se todos aqui são negros, ou se nós temos uma grande quantidade de negros e de mestiços, né, a ideia de branquear o país e a ideia, então, de uma redenção de Cã a partir do branqueamento da população brasileira, que eu vou falar aqui na sequência. Bom, e aí nós temos vários questionamentos, inclusive, né, se negros e indígenas tinham alma, né? Então, a gente pode perceber, então, essas disputas, como eu falei, de narrativas, né? E se a gente continuar percebendo como que se dão, como se dá essas articulações, portanto, né, de raça e de racismo, né? Porque racismo a gente vai encontrar em vários momentos históricos, né? Aqui poderíamos retornar, de repente, até as cruzadas, né? Mas o que há de novo com a ideia moderna de raça é que o pensamento científico europeu e norte-americano da segunda metade do século XIX, começo do XX, ela vai introduzir, né, uma ideia moderna de raça que vai associar que as diferenças culturais e morais a características biológicas, fenótipas e genótipas, né? E hierarquizar os diversos grupos humanos, né? Então, a raça branca é a raça superior, a raça negra, indígena, inferior, né? Então, com essa racialização, a gente tem o racialismo, né? E é nesse contexto, por exemplo, que a gente vai perceber a transição do trabalho escravizado para o trabalho livre, tá? Ou seja, como que em plena abolição, a gente está, né, em década de 1870, a gente vai conseguir perceber, por exemplo, que o Estado brasileiro ele não está preocupado, né, de que maneira que ele vai garantir, né, à população negra formas de conseguir ter acesso à saúde, à educação, né, coisas que foram, né, negadas durante a escravidão. Mas, ao contrário, né, estão preocupados como que vão manter os grandes senhores, né? Como que o país vai se desenvolver se há uma grande quantidade de negros e de mestiços, né? Então, olha só, a gente está falando aqui de 1870, né? A nossa independência foi em 1822, né? E, mais uma vez, aqui o Estado brasileiro não está preocupado com a população negra, com a população indígena. Ao contrário, para conseguir se desenvolver, a preocupação maior é de como que vai, garantir que se mantenham no poder. Bom, essas teorias raciais, né, que eu estava falando, dessa ideia de raça, como eu falei, elas vão classificar, portanto, né, os seres humanos. Aqui no Brasil, essas ideias vão ser adaptadas. A miscigenação, né, que até então era considerada como algo que era, né, ruim. Só um pouquinho, acho que deu.
algum problema aqui, mas tudo certo? Oi, Daiane, estamos te Ah, tá escutando, bem. estamos te Deu algum escutando. problema aqui não, aqui na minha tela. Tá bem, tá bem. Esses sistemas assim Isso, aí nos dá aquela deixa meio sensação que estamos estranho, né? sozinhos. Será que estão me ouvindo? Tudo certo. A gente pode continuar Pode ser, assim, de pode ser. repente, que tal? Pode Assim eu não ser? me sinto sozinha quando caio, né? Eu achei que eu tinha caído. Não, mas estamos Ai, tá escutando bem. muito bem, viu? Então Tá vamos tudo lá então. ótimo. Tá bem, Vamos obrigada. continuar. Então, como eu estava falando, essas teorias raciais que são do século XIX, né, que vão trazer essa ideia de meio, de raça, elas vão então trazer essa necessidade de pensar como que vai se dar esse país, né? Como que vai conseguir ser um país desenvolvido se há uma grande quantidade de negros, se há uma grande quantidade de mestiços. Então, o que o Estado brasileiro vai promover é uma política de embranquecimento da população, né, no sentido de trazer imigrantes brancos, né, e que no cruzamento de raças, que as características positivas, né, dos brancos pudessem prevalecer, portanto, e assim, né, nós seríamos um país desenvolvido. E isso é muito perverso, né, da gente pensar, né, de que maneira que o Estado trata, né, essas populações, né? Então, a luta, portanto, por embranquecer, né, ela não vai ser, ela vai tanto a busca de embranquecer os corpos, mas também como a própria cultura também, no sentido de perseguições também, né, de práticas culturais. E tudo isso que eu estou falando aqui, a gente pode perceber muito latente ainda hoje, né? A gente tem vários casos, se a gente for perceber, de que maneira que as pessoas ainda conseguem, ainda percebem corpos negros, corpos quilombolas, corpos indígenas, né? O quanto que isso é assustador. Né? A gente tem vários ataques aí, agora com esse mundo virtual, por exemplo, né, de reuniões, né, de xingamentos, coisas que muitas vezes a gente escutava já mais baixinho, né, e que falavam que a gente estava inventando racismo, que não era bem assim, mas que está muito latente, que está muito potente. A gente está falando de coisas que são lá, né, do século XIX, que ainda hoje está sendo reproduzido, né, essa ideia que existem raças superiores, raças, né, inferiores, né, e que o fenótipo, que tipo de cabelo, tipo de pele, que nariz, né, que boca, eles vão determinar, né, a condição social, né, e condicionar, né, a qual lugar, né, que nós deveremos ter. E o quanto que quando nós não estamos nesses lugares, né, que são determinados, eles causam muita incomodação, né. Bom, mas como eu falei, né, eu estou falando aqui sobre racismo, né, porque foi o que o que combinamos, né, de conseguir perceber, né, como que, né, que essa questão de raça, de racismo, ela vai sendo, né, desenhada até hoje, né. Bom, então, a gente vai perceber, por exemplo, que na década de 1930 a gente vai ter a democracia, né, democracia racial, ou seja, que não seríamos de raças diferentes, mas sim de cultura diferente, né? Aparentemente parece, né, que pode ser um caminho. O problema é que se todos nós, né contribuímos de maneira igual, né, para a construção do país, a gente não trabalha com a ideia de raça e de racismo. Né? Como que tu vai denunciar o racismo se nós vivemos em uma democracia racial, que ainda hoje também, né, ecoa muito, né, nessas questões aqui no Brasil, né, que, que geralmente alguém conhece, né, um racista, mas que não é racista, né? Ou quando fala de racismo é que não foi bem assim, né? Não foi isso que eu quis dizer, né? Ah, ele é doente. Não, né? Não é doente, ele é racista mesmo, porque nós temos, né? É, é uma sociedade que está alicerçada, né? Com o racismo, né? Então a gente precisa dar nome também sobre isso. Bom, essa democracia que é racial, né, tem na obra do Gilberto Freire, é uma série, então, portanto, né, de apontamentos que vão dar base para isso. Aqui no Sul, a gente tem aquela ideia da democracia pastoril, né? Ah, que não teve escravidão, que ela foi amena, que não foi, né, tão violenta quanto outros lugares. E depois a gente tem todo um discurso, né, de preconceito de cor, ou preconceito de raça, ou preconceito de classe, né? E que o racismo, de fato, né como uma denúncia do movimento negro, é a partir da década de, né,
de 1970 que começam a ser escutados, portanto, né, essas denúncias, né? Mas é só na década de 90, portanto, que prevalece, né? Que prevalece, não, mas que se contempla, né? Que é necessário falar de racismo e não somente de luta de classes, né? E quando a gente fala de racismo, a gente precisa perceber também a branquitude, né? O privilégio branco, porque eu estou falando de raças enquanto construção social, né? Porque a gente viu que construção é biológica, né? Isso não existe, isso foi superado já. Mas existe ainda, né, uma construção política social, né, de raça que faz com que as pessoas vejam, né, um corpo negro e que vão dizer, né, que vão criar uma série de rótulos, né, sobre essa questão, né, de ser bandido, né, de ser alguém que deve ser perseguido pela polícia, né? Branco também é, né, uma categoria racializada. Quem é branco aqui no Brasil não é branco nos Estados Unidos ou na África do Sul, por exemplo, né? Então é preciso saber quais privilégios também que um corpo branco tem, né? Onde que ele pode ir, quais tipos de materiais que ele pode ter por ser branco, né? E quando a gente fala, né, de pandemia, a gente pode perceber, como eu falei, né? E aí a gente, né, já costurando aqui, né, consegue perceber, portanto, que a população negra é a que mais morre, a que menos tem acesso a saneamento básico, né? Como lavar as mãos, né? Como ficar isolado, né? Se mora em pequenas casas, com família muito grande, com áreas muito próximas. É quem trabalha mais, né? Em trabalho informal, né? Então, a questão também das domésticas que eu falei, né, ou seja, que tipo de serviço que é considerado essencial aqui no Brasil, né, que é o trabalho braçal, então são essas pessoas, portanto, que vão para a rua, né, a gente tem aí altos índices de morte de quilombolas, né, de indígenas, né, então a gente tem um país que teve a sua independência e que esqueceu, né, e que apaga outras tantas lutas também por independência, mas que também lutavam, né pela questão de acabar com a escravidão, mas a gente está aqui em 2020 ainda discutindo questões que deveriam, né, ter sido sanadas lá em 1822. Então, a gente tem muito a discutir e muito a trazer outras narrativas, né, tão potentes quanto e tão necessárias quanto, para que a gente possa, de fato, ser independentes, né? E de minha parte, acho que era isso, de conseguir ficar dentro do tempo sugerido. Não, foi ótimo, Daiane, tá ótimo o debate, e é impressionante, assim, né, só para trazer alguns elementos, assim, né, de que muitas vezes hoje em dia parece que as narrativas importam mais do que a realidade concreta, né, e aí fica essa discussão empiricista ou de WhatsApp, né, quando a gente vê que os dados da realidade são bastante expressivos de tudo isso que tu estás apresentando, né. Bom, por exemplo, agora recentemente um dado sobre os primeiros do primeiro semestre sobre a violência policial, né? Que primeiro, o primeiro dado é que aumentou enormemente a quantidade de assassinatos, né? Ou de mortes cometidos pelas polícias no Brasil, e 75% dessas mortes foram de pessoas negras, né? De negros e negras. Bom, a imensa maioria de negros e negros pobres, né? De periferias, vilas, enfim, trabalhadores e trabalhadoras, né? E isso já é um dado que demonstra que há sim muito presente ainda essa marca do racismo, que, aliás, tem tudo a ver com esse processo da colônia ao imperialismo atual, como a gente está abordando aqui no tema, né? Porque toda a estrutura e a formação social da classe trabalhadora brasileira ela se origina a partir do trabalhador e da trabalhadora negro e negra, né, no Brasil. E isso segue no mundo inteiro, né? Os dados, por exemplo, mais explícito, né, dos vídeos de violência policial norte-americana, que apresentam os assassinatos de pessoas, de negros e negras, sem absolutamente nenhuma motivação que não a estrutura e o racismo estrutural. E bom, não é eu que tenho que falar, né, mas também um outro dado que a gente tem sempre falado, assim, né, que expressa bastante a estrutura, o racismo estrutural no contexto da pandemia, pensarmos, né, que é bastante expressivo pensar que a primeira morte
por coronavírus no Brasil foi de uma trabalhadora, de uma mulher negra, trabalhadora doméstica, né, de uma família que visitou um outro país, eu não sei se na Europa, onde foi, volta ao Brasil, e ela é trabalhadora doméstica dessa família, classe média alta, rica, não sei, ela contrai o vírus, é contaminada e é a primeira morte, ou seja, né, ilustra bem esse contexto que apresentasse. Muito obrigado, viu, Dani? Depois, na segunda rodada, a gente volta para os comentários e perguntas, e agora vamos passar para o Kaiowá. Kaiowá, deixa eu te perguntar, tu queres ficar assim se olhando aqui para ficar mais à vontade, ou se quiser que eu bote na tela solo, como tu acha melhor? Assim é melhor? Pode ser assim, acho ótimo. Não, Se claro que não. vocês não têm Claro que problema, não. Kaiowá, tá, obrigado, viu, tá tudo por ótimo. aceitar o convite, e fica à vontade aí para iniciar a tua fala. Eu vou botar alguns comentários aqui que o pessoal faz na tela. Saravá. Bom, em primeiro lugar, eu já dei boa noite a todo mundo, mas queria agradecer o convite do PCB, saudar o partido, essa luta centenária, né? Essa tradição de organização centenária. Então, queria agradecer o convite, para mim é uma lisonja, né? E agradecer, viu, essa mediação, Giovanni. Tinha um grande companheiro, um grande camarada, tu sabe disso. A Daiane, eu sou um cara que admiro muito o trabalho da Daiane, o trabalho de mestrado, o trabalho de doutorado, a trajetória. Então, saúde, Daiane, é um prazer estar aqui contigo também. E ao Guilherme, que a gente está se conhecendo hoje, acho que hoje, talvez a gente tenha até já se cruzado. E saudar todos e todas que estão conosco nesta noite. Eu vou fazer uma fala, trazendo alguns pontos que me parecem pertinentes, mas que, claro, né, em 15 minutos, nós, historiadores e historiadoras, a gente gosta de falar pra caramba, né? E é um tempo sucinto, mas eu pretendo colaborar. Então é o seguinte, acho que a primeira coisa, né, é um péssimo dia para o país, né? Aquela imagem do perverso Bolsonaro no Rolls Royce, com crianças na volta, né? Repetindo o mesmo padrão populista, né? Sem máscara, acho que uma das crianças apenas com máscara, né? Faz uma alusão a Jesus Cristo, vem as minhas criancinhas, é um apelo populista religioso extremamente perverso nessa conjuntura que está colocada, né? Além disso, evocando o imperialismo com a bandeira estadunidense. Então, é um péssimo dia, um dia preenchido disto que a Daiane vinha trazendo, que eu vou pegar carona, Daiane, se tu me der licença, né? Porque é o seguinte, a Daiane vinha nos trazendo um argumento que eu acho que é fundamental para esta live. O projeto colonial continua. E ele continua extremamente denso e grave. Não tem dúvida que o coronavírus e as consequências dessa política perversa do governo federal e dos outros governos, né? Porque não se reduz ao Bolsonaro, né? É muito interessante que é um argumento de que o vírus se foi, o vírus não se foi. Nós somos o país um dos que menos testam. Todas as informações, elas se apresentam extremamente equivocadas, né? Então, para mim, né, e para muitos historiadores e historiadoras, filósofos, filósofas, militantes, vivemos plenamente o projeto colonial genocida bancado pela burguesia e pelos seus governos, né, expressado hoje no Rolls Royce e naquele indivíduo que estava sentado lá com as crianças. Né, vivemos aquilo que aquele Mbembe, né, não é reformula, mas ele apresenta de forma mais densa, que é a necropolítica, né, que tanto se fala na necropolítica, que é esse investimento total do projeto colonial, né, no genocídio da classe trabalhadora e, fundamentalmente, aqui no Brasil e nas Américas, das populações negras e indígenas. Então, o que a Daiane traz, eu acho que é fundamental e nós partimos com isso. É um projeto colonial de fato. As consequências desses anos todos, né, que passamos já desde o início da colonização de fato no Brasil, isso que conhecemos como Brasil, elas continuam aí extremamente atualizadas, né? Com os privilégios, com as desigualdades. Então, eu acho que o dia de hoje, eu gostaria de marcar nesse sentido, ele é péssimo. Queria dizer também que há uma tradição na intelectualidade nacional de trazer esse processo de independência no país como um processo pacífico, que no final das contas é vender uma leitura da história de que a população brasileira ela sempre foi mediadora nos processos históricos. E não é bem assim, né? A história do país ela é feita de conflitos, né? Isso que a gente chama de país de Estado Nacional, né? Ou desse território, né? Que era chamada América Portuguesa, que depois se configurou como Brasil. É uma história de conflitos. E a independência, a consolidação,
O rompimento com Portugal e a consolidação disso que conhecemos como Estado Nacional Brasileiro também. Né? Hoje há essa leitura, foi feita a partir de muitos conflitos e interesses, né? E que teve muitas batalhas. A Daiane trouxe uma delas aqui que é fundamental, né? Que é justamente o conflito, né, emancipatório que vai ocorrer na Bahia, né, e que é uma dessas batalhas da independência, né, outras ocorridas no Maranhão, na própria antiga Cisplatina, que hoje é o Uruguai, né, no Pará, né, então, Pernambuco, em diversos lugares, né, houveram conflitos e que se dimensionaram esses diversos interesses. Bueno, mas dito isso, então, a nossa história não é pacífica, ela é cheia de conflitos e cheia de disputas de interesses. Queria dizer para vocês que, no final das contas, o processo de independência garante a manutenção de privilégios, né, de um grupo de elites coloniais, né, muito vinculadas a isso que a gente chamava de grosso trato, que é o que Daiane já trouxe também, que estava vinculada, essas elites estavam vinculadas aos lucros, né, densos do tráfico negreiro, né, no tráfico transatlântico de pessoas submetidas à escravidão, né, e que rompem o projeto colonial, na verdade, para garantir a emancipação política. Tá? Mas aí é interessante trazer outras coisas aqui para esse debate. Por quê? Porque o processo de independência do Brasil também revela uma disputa de projetos de cidadania política no próprio território português. Então, vivemos nisso que a gente chama de independência do Brasil, uma disputa de projeto, né, no território de Portugal, projeto colonial, que se tentava manter, e também um outro projeto, né, de emancipação política. Mas que as elites tentaram manejar com a menor possibilidade de que isso envolvesse qualquer processo revolucionário. Tanto que é muito interessante que uma das propostas que se pautou na época era a chamada monarquia dual. O que era a monarquia dual? Na verdade, o Brasil ganharia essa independência, mas continuaria, no final das contas, vinculado a Portugal. Né? Então, seriam Estados nacionais irmãos, né? Porque os interesses estavam muito vinculados. Então, eu queria dizer isso para vocês também. Né? No final das contas, foi a manutenção de privilégios, mas que envolviam diversos interesses políticos. Né? Então, interesses políticos de quem se beneficiava com o projeto colonial em Portugal, os interesses ingleses, por exemplo, no final das contas, o processo de independência ele foi apadrinhado pela Inglaterra, né, muito interessante, né, que é uma outra marca fundamental para a gente entender toda essa, como é que eu posso dizer para vocês, a trajetória, desde o início do Estado Nacional Brasileiro, de dependência, né, políticas imperialistas, né? Interesses das elites que já se configuravam, então, como as elites nacionais, mas tem um grupo, né, ou grupos sociais que disputaram esse processo e que lutavam por cidadania também, né? Que era isso que hoje a gente chama de classe trabalhadora, que na época eram pessoas, né, que viviam em situação de escravidão, pessoas que já tinham conquistado, né, a sua liberdade, né, e outros setores da população. Por que eu digo isso? Porque era um momento de uma conjuntura muito aquecida a respeito do que seriam os direitos políticos. Né? E isso é muito interessante de ser debatido. Por quê? Né? Porque há uma leitura na história também que eu acho muito perversa, de que a nossa classe trabalhadora, a população brasileira, ela nunca conseguiu pensar sobre si, ou por si, ou para si, que nunca teve projeto político. Sempre teve. É uma história de muita reivindicação, né, por cidadania. E aí a própria Daiane já trouxe esses elementos, né, o próprio final do século XVIII, né, a gente pode pensar, né, na Revolução dos Alfaiates, nisso que a gente conhece como Conjuração Baiana, né, a própria Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, né, depende de quem está nomeando ela, também que trouxe diversos elementos que foram importantes para colaborar com a tradição de luta, né, posteriormente da classe trabalhadora, né, enfim, né, foram muitos momentos que fizeram com que os chamados setores populares, nisso que nascia, chama-se hoje Brasil, também participassem dessas reivindicações. Tá? Em Portugal é muito interessante, Giovanni, só um parênteses, eu ia marcar meu tempo já e esqueci de marcar, então você me chama a atenção, por favor, se eu estourar, tá? Porque eu tenho mania de falar bastante. Não, ainda tem uns 10 minutinhos aí, cara. Vamos lá, então. Bueno, é muito importante dizer para vocês que, né, nós temos, então, o ano da independência, em 1822, mas há, de fato, a consolidação desse processo, né, principalmente em torno do Tratado de Paz e Amizade, que se configura em 1825, né, que é um tratado que, na verdade, ele é uma
tutelagem realizada pela Inglaterra, né, e que faz com que o Estado Nacional Brasileiro já agarrasse um compromisso financeiro, isso que a gente conhece hoje como dívida externa, enorme, né? Era uma dívida que assumimos tanto em libras esterlinas de fato, acho que na época, não lembro agora de tinha, 2 milhões de libras esterlinas que nós pagamos à Inglaterra e a Portugal, né, os dois para garantir essa autonomia do Estado Nacional Brasileiro, mas também outros compromissos, né, alfandegários, né, com consumo relacionado aos produtos ingleses e até mesmo o compromisso, né, de pouco a pouco pautando o final do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, né, que era um projeto já político e econômico da Inglaterra, mas que as elites nacionais, né, tentaram manejar de acordo com aquilo que vislumbrava como melhor para si, que no final das contas era garantir o usufruto do modelo da escravidão. Né? Se a gente for pensar, e aí um parênteses para me voltar depois para a situação e conjuntura de Portugal, né, no início da década de 20 do século XIX, nós tivemos duas legislações que pretenderam acabar com o tráfico, né, tráfico transatlântico de pessoas em situação de escravidão. Né? Uma foi em 1831, que é a chamada Lei para a Inglês Ver, que vocês devem lembrar dos bancos escolares, e depois a Lei de Eusébio de Queiroz, 1850, que de fato vai acabar cerceando, né? A gente tem ainda a entrada de muitos barcos, né, vinculados ao tráfico anos depois, mas ela vai garantindo o final muito estabelecido pela pressão da própria Inglaterra. Né? Até 1852, nós temos barcos chegando aqui no próprio Rio Grande do Sul, por exemplo, né, para a gente ter uma ideia. Só que olha esse parênteses que eu abri para vocês. Que Estado nacional bem perverso esse nosso, e como o Brasil deve, né, a reparação ao povo negro. Entre 1831 e 1850, que é uma conjuntura que existe a ilegalidade reconhecida pelo próprio Brasil, país, né, perante a entrada de pessoas escravizadas aqui dentro desse território, nós temos um denso tráfico de pessoas nessa situação. Né? Se a gente pensar que foram cerca de um pouco mais de 4 milhões de pessoas, né, africanos e africanas, né, em situação de escravidão, né, desde a América Portuguesa, ao que a gente conhece como Brasil, que foram trazidos para cá, né, são cerca de 700 mil, 800 mil pessoas que entram nesse período ilegal, minha gente. Isso é indecente. Isso é o que a Daiane está falando. E o país reconhece a entrada ilegal dessas pessoas todas. Nossos antepassados africanos e africanas em situação ilegal de escravidão. Então, as elites, com esse exemplo que eu estou dando aqui, as elites nacionais, elas jamais abriram mão, né, desse projeto escravista, mas também se beneficiaram do projeto liberal. E eis a chave do processo de independência do país. Em 1820, Portugal ferve. Né, ocorre a chamada Revolução do Porto, que é uma revolução liberal. Né? O que acontece? As elites portuguesas, né, achando inadequado o processo de, né, gestão, né, de Portugal por parte, né, de um rei que está no Brasil, e ao mesmo tempo, né, sofrendo a repressão da Inglaterra, que ficou tutelando um governo de forma regencial após terem botado para correr os franceses, né, em Portugal, né, estouram e reivindicam o retorno, né, do rei, mas principalmente estão interessados em retomar o projeto colonial, porque a gente sabe, né, com a chegada da família imperial nisso que a gente conhece como Brasil, né, o trato colonial ele vai se esvaecendo, né, perante principalmente as pressões dos interesses ingleses. Né? A revolta liberal no Porto, né, tensiona politicamente, então, toda essa manutenção de gestão da família real, tá? E as elites nacionais, que seriam as elites nacionais posteriormente, né, mas essas elites que viviam aqui, nisso que já se chamava de Brasil, né, passam a fazer uma outra opção política, que é a da emancipação. Tá? Então, esses interesses são importantes, porque nós tínhamos elites portuguesas que estavam interessadas nos pactos do liberalismo, né, sim, né, reivindicando liberdade política, também já liberdade econômica, mas ao mesmo tempo querendo que os laços coloniais retornassem de fato. Elites portuguesas que viviam aqui no Brasil e se beneficiavam dessa maior liberdade econômica, e isso que a gente vai conhecer depois como as elites nacionais, que não queriam nenhum impedimento para continuarem lucrando nisso que era já considerado como o Brasil, né, que depois se consolida de fato como Estado Nacional. Tá? E aqui dentro ferviam muitos interesses também. Tá? E aí eu dizer para vocês, né, os grupos populares, eles pressionam também, porque já havia uma tradição de debates
E aí nós pegamos, desde lá, vamos pegar o exemplo da Bahia, pegamos a Revolução dos Alfaiates, uma tradição de rua de debate político, com panfleto, bicho, isso é interessantíssimo. Depois vai se repercutir na balaiada, se repercute em diversas outras conjunturas, entre aspas, revolucionárias, né? Já no Estado Nacional Brasileiro, em outros territórios, né? E que que exemplificam que os setores populares vão se politizando. Então, se debatiam nas casas das elites, né? Concepções de liberdade, igualdade, os setores populares também fizeram. E isso é muito interessante. E aí é muito importante hoje para historiadores e historiadoras, né, tentar entender as diferenças desses projetos. Tá? Então, a Bahia tem uma tradição bárbara de contestação, né, que vai se repercutir depois dentro do período regencial, enfim. Né? O país, ele ferve depois do processo de consolidação da independência. Tanto que o próprio período regencial, que é um período que, infelizmente, nos bancos escolares, ele foi muito desprestigiado em seu estudo, ele é um período denso de disputas de projetos políticos. Que as elites, né, que a gente chama de centralizadoras, vão acabar vencendo essa batalha. Né? Você tinha divergências entre as próprias elites, né, que viviam nisso que a gente conhece como Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco hoje, né, com outras elites que buscavam maior autonomia política, como a rio-grandense, né, que é todo esse processo aí da revolta farroupilha, mas os grupos populares também fizeram. E isso eu acho fundamental para a gente entender. A Assembleia Constituinte de 1823, minha gente, e aí eu vou concluindo, tá? A Assembleia Constituinte de 1823, ela é um exemplo desse debate. As galerias, né, no parlamento que se discutia o que seria a futura Constituição brasileira, elas ecoavam reivindicações populares, de uma cidadania mais ampla. O que eu estou querendo dizer aqui? Uma participação política de fato. Né? E o manejo do processo de consolidação disso, que vai ser a Constituição de 24, ele denuncia como as elites gestaram esse país. Porque a Assembleia Constituinte de 23, ela é fechada por Dom Pedro I. Ela é encerrada. A Constituição de 24, ela foi feita a 7 chaves, né? Sem a participação dos grupos populares. E ela acabou garantindo, eu vou encerrando, os privilégios que nós conhecemos. Aliás, queria dizer para vocês, né? Se por um lado era o triunfo do liberalismo, inclusive na própria Carta Magna de 1824, por um outro, as elites nunca abriram mão da escravidão. E não há nenhuma contradição, minha gente, entre liberalismo e escravidão. Porque o liberalismo foi usado de forma tópica e funcional para o interesse das elites que gestaram o Estado Nacional Brasileiro. Né? Por exemplo, a liberdade econômica ela foi garantida, o direito à propriedade privada foi garantida e a participação das elites na política também. Né? Como? Com a participação censitária, horrenda. E isso é indecente, porque denota o Estado que foi projetado. Né? A Constituição garante igualdade, mas, ao mesmo tempo, né, vivíamos a escravidão. A Constituição garantiu o direito ao acesso à propriedade para todos e todas, mas, no final das contas, o que houve foi a concentração de terras. Garantia a segurança individual, no final das contas, o que aconteceu? O poder setorizado nos coronéis, para poucos, né? Abolia torturas, mas garantiu a escravidão, garantiu a pena de morte, que, aliás, um parênteses, foi extremamente viabilizada para a população escravizada. Enfim, nascia aí um Brasil que garantiu, um Brasil que continuou reproduzindo o status quo do final do período colonial, as elites de grosso trato, né, metem o pé na porta garantindo seus privilégios, né, mas eu queria fechar minha fala aqui dizendo para vocês que, mesmo nós problematizando e pautando o elitismo da construção e consolidação desse Estado Nacional, nós não podemos perder jamais de horizonte a tradição de lutas disso que a gente conhece como a classe trabalhadora, o povo brasileiro, que não é pacífico. Há uma tradição de lutas e de revoltas. E desde o período colonial, há, sim, um debate muito importante em torno do que é a cidadania para esses setores. Né? A liberdade para as elites era vinculada ao liberalismo econômico. Para os setores populares, era a participação política de fato e o reconhecimento de cidadania, que até hoje estamos pautando. Eu acho que eu passei do tempo, mas por enquanto é só. Obrigado.
Não, tranquilo, Caio. Maravilha, ótimo. Deixa eu fazer dois comentários antes de passar para o Gui, Caio. Um primeiro é de, poxa, legal pensar de tudo que tu falasse, né? Tem várias questões, mas a questão da propriedade, né? Nessa lógica do processo de independência, entre aspas, e a distribuição da propriedade, especialmente da terra, faz com que, ainda que 2 séculos depois, nós tenhamos ainda praticamente a mesma linhagem de proprietários, né? Linhagens familiares, tanto pelo contexto de heranças, né? Ou seja, a concentração de terra nas mãos de poucas pessoas e que 2 séculos depois é praticamente ou a mesma linhagem de família, ou mesmo a venda por outros setores que agregam, e aí sim, né, com classe e raça muito bem determinados, e também sexo, né, gênero, e isso vai se reproduzindo e jogando, né, para as periferias das grandes cidades, e aqui em Pelotas é muito demarcado isso, né, como os casarões e as grandes propriedades e tal, elas são todas da burguesia de antes, da burguesia de hoje, e branca essencialmente, né, eu acho bem interessante pensar isso, porque Pelotas ilustra bastante isso quando a gente vê que, né, os estudos que dizem que a maioria da população pelotense é de negros e negras, mas não andam pelo centro da cidade, pelos bairros mais nobres e tal, ou pelos casarões, né? Sempre nos bairros, nas vilas e tal, onde está a maior parte da população do povo trabalhador, né? Me veio isso à mente quando tu falava. E a outra é uma questão que eu quero te pedir, viu? Se tu me der a liberdade, eu quero te pedir para comentar depois na outra rodada sobre figuras históricas de negros e negras lutadores aqui de Pelotas, e que tu estudasse na tua dissertação de mestrado. Inclusive a gente já bateu esse papo, mas queria que tu falasse para todo mundo aí sobre Rosa, Teresa, Manuel Padeiro, né? Particularmente do pouco que conhecemos da história, são grandes heróis assim da resistência negra de Pelotas, e que sequer são mencionados nem nos livros didáticos da prefeitura, né? Se eu não estou enganado. Então, se tu pudesse... Não, é uma pergunta no bom sentido. Se tu quiseres responder, eu te agradeceria para nós na segunda rodada. Bom, a gente vai passar para o Gui, né? Como eu já falei, estudante de História da FURG, militante da UJC e do PCB, e pedir aí ao pessoal que depois do Guilherme, a gente vai para a segunda rodada, que é a rodada aí de comentários e perguntas. Algumas já vieram aqui no nosso chat e outras vieram de forma privada, que depois eu vou ler para os nossos convidados e convidadas, tá bem? Gui, obrigado por aceitar esse convite, fica à vontade aí. Vamos deixar aqui, né, entre nós, todo mundo na tela, então, para ficar todo mundo mais à vontade para hoje, beleza? Valeu, Gui. Perfeito, perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Daiane. Boa noite, Cauã. Assim, ó, tipo, sinceramente, é muito, muito satisfatório estar dividindo esse espaço com vocês hoje. E dizer que me agrada muito a síntese que a gente está construindo aqui essa noite, né? Sem mais delongas, né? Eu acredito que as contribuições que a Daiane trouxe, né? Que o Kaiowá trouxe também, né? A gente consegue construir uma síntese do processo de independência até então, né? Num sentido de que é um país, é um Estado que se forma, que manutencia a instituição da escravidão, manutencia as elites, manutencia os privilégios das elites, mas que, como algo muito padrão na história do liberalismo, né, mantém tudo muito formal, né? Então, existe uma liberdade do país, o país formalmente é livre, é independente, mas até certo ponto, né? Liberdade para quem? Independência de quem, né? Quem é que está à frente do Estado, quem é que está tomando as decisões desse Estado, quem é que está direcionando os recursos desse Estado, quem é que comanda a economia desse Estado recentemente independente, né? Em termos gerais, o Brasil ele é um país jovem, né? Ele é um país jovem, é um país que nem sequer completou 2 séculos de existência formal, né? Por mais que a sua formação, né, esse caldeirão que é o Brasil, esse caldeirão social, esse caldeirão econômico que é o Brasil, ele já vem fermentando há mais de 500 anos, né? 500 anos, como o Kaiowá falou, como a Elaine falou também, de muita luta, muita contradição, muita contestação, né? Muita revolta e muita opressão, evidentemente, né? Nesse sentido, eu não vou repetir aquilo que a Daiane falou, aquilo que o Kaiowá trouxe. Eu vou dar um passo mais adiante, né? Para a gente também abrangir um aspecto mais atual, um aspecto mais contemporâneo dessa nossa independência, né?
Bom, toda essa síntese que a gente vem construindo aqui, né, eu acho que ela consegue se traduzir, né, todo esse pensamento que a gente construiu até aqui, ele consegue se traduzir na contemporaneidade, no Brasil de 2020, num país onde é normal 60 mil pessoas morrerem de forma violenta todos os anos, né? É normal. Ninguém se revolta, ninguém se contesta, é dado como natural e é dado como uma democracia plena, né? 60 mil pessoas são mortas violentamente todos os anos e vivemos uma democracia. Evidentemente, e como a Daiane muito bem trouxe no início, todo esse processo permeado de racialização, né? Permeado de pessoas racializadas. Então, quem morre não é pessoas majoritariamente brancas, né? Quem morre também não são pessoas majoritariamente pertencentes à elite brasileira, muito pelo contrário, né? Então, todo esse caldeirão resulta nessa contemporaneidade que também resulta no encarceramento em massa, né? O país, o Brasil, se não me engano, é o terceiro país com a maior população carcerária do planeta, né? É algo a se surpreender, porque a gente vê sempre esses discursos, e principalmente na televisão, né? O discurso da violência, o discurso do combate à criminalidade, e eu acho que nunca se combateu a criminalidade quanto se combateu atualmente pelo número de presos, se a gente for fazer esse paralelo, né? Nunca se prendeu tanta gente, mas só que nunca a criminalidade cresceu tanto, então talvez alguma conta não feche aí, né? Aí a gente vai ver quem são as pessoas presas. E aí, nesse sentido, gente, eu acho que é muito importante a gente fazer um debate mais recente, como o Caio muito trouxe. A classe trabalhadora brasileira teve projetos ao longo da história, diversos eles, né? Sempre de contestação, sempre na tentativa de garantir maiores liberdades políticas, satisfazer maiores necessidades econômicas, como o direito à terra, o direito à comida, o direito ao trabalho, o direito à vida, né? O direito de não passar necessidade. Essa é basicamente a história do povo brasileiro, né? E ao longo dessa história, diversos projetos tomaram a frente do país. Para fazer um recorte histórico um pouco mais enxuto, né? No século XX, o PCB, o partido que eu milito, ele foi um dos pioneiros no sentido de nacionalizar, né, de trazer uma política nacional da classe trabalhadora. Os camaradas naquele período tinham uma noção de uma revolução democrático-nacional, onde uma parte da burguesia brasileira teria um papel a desempenhar no sentido de conseguir mais direitos ao povo trabalhador, no sentido de colocar o Brasil num patamar de um país soberano, de um país independente, de um país desenvolvido. Infelizmente, os camaradas estavam errados. Os camaradas erraram, o PCB fez autocrítica, hoje em dia encampa um projeto diferente. Com o final do bloco soviético, com a queda do leste europeu, o marxismo cai fora de moda, né? Ele é combatido, né? Digamos assim, o movimento comunista vive uma crise quase que terminal, e se acende aquilo que se chama de uma nova esquerda, né? Um novo tipo de esquerda. Nesse bojo, nesse contexto histórico, surge o Partido dos Trabalhadores, né? Que também tem seus méritos, é um partido que surgiu no seio da luta da classe trabalhadora brasileira, né? E que, ao longo da sua história, encampou vários tipos de luta. Mas que tinha também um projeto de conciliação, um projeto onde se concebia, se possível, querer agradar a gregos e a troianos, né? E, bom, eu acredito que a história ela é muito pedagógica nesse sentido, em evidenciar que tanto o projeto do PCB do século XX, democrático nacional, quanto o projeto de conciliação do Partido dos Trabalhadores não foram possíveis. E aí não é que não foram possíveis por uma falta de vontade da classe trabalhadora. Não foram possíveis por uma vontade das elites brasileiras. As classes dominantes brasileiras, as mesmas classes dominantes que conseguiram a independência formal do Brasil e que manutenciaram a escravidão, as mesmas classes dominantes que bebem, teoricamente, dos mesmos teóricos que legitimavam a escravidão, que legitimavam a exploração dos povos periféricos do mundo, né? Que são os mesmos teóricos que amparam Paulo Guedes, por exemplo, que amparam o corpo ideológico de Bolsonaro, né? Eles romperam todos esses projetos. Eles se demonstraram contrários a esses projetos, tanto no caso do PCB, quanto no caso do Partido dos Trabalhadores. Então, na minha compreensão, no meu entendimento, e eu acho que é para isso que a síntese se aponta, primeiro, um projeto de conciliação, ele se demonstra historicamente inviável.
historicamente inviável. A história ela foi pedagógica nisso. O golpe de 2016, o golpe jurídico parlamentar de 2016 contra a presidente Dilma, ele é pedagógico nesse sentido. A classe dominante não quer dividir nada. Ela não quer conceder nada. Ela vai continuar matando 60 mil pessoas todos os anos, como ela está matando 125 mil agora com a pandemia. E para ela, tá tudo bem. Dane-se. Não são eles que estão sendo atingidos. A gente viu aqueles vídeos das festas, das altas cúpulas, as pessoas fazendo teste privado para ver se estavam com Covid ou não. Quer dizer, eles têm acesso a isso, a gente não. Eles têm acesso aos meios de vida, eles têm a liberdade de não passar necessidade. A gente não, a gente é privado disso, né? Então, se o projeto de conciliação não deu certo, tanto com o PCB quanto com o PT, nós temos agora, né, e aí isso que eu acho muito curioso na história, as coisas demoram a morrer, né? A gente fala que uma coisa acabou, ela nunca acaba, né? A gente fala, a escravidão acabou. Em 2017, os Estados Unidos bombardeia a Líbia de volta ao período medieval. Temos hoje em dia pessoas negras novamente sendo escravizadas na Líbia. Isso é atual, com a bênção de Barack Obama, inclusive, né? Então, na história as coisas demoram a morrer. E da mesma forma, projetos também demoram a perder força e a morrer, mas isso não impede da gente afirmar a necessidade de superar esses projetos. Nós precisamos superar os projetos de conciliação, porque a burguesia já superou há muito tempo. Ela não vai conciliar em nada. E a classe trabalhadora também precisa não conciliar em nada. A gente precisa desenvolver um projeto de independência, uma segunda independência, uma verdadeira independência. Um projeto que necessariamente ele tem que se balizar em dois sentidos, fundamentalmente. Primeiro, num sentido econômico, ou seja, a gente precisa defender um processo de desenvolvimento da indústria brasileira, da ciência brasileira, da universidade brasileira. Todos esses 3 pontos que eu falei que estejam de acordo com a servir o povo brasileiro, a desenvolver as capacidades que o nosso país e o nosso povo tanto tem a desenvolver. A gente é um país rico, a gente é um país que está, digamos, que tem todas as condições materiais, porque a gente tem gente, a gente tem recurso natural, a gente tem tudo que é preciso para ser uma nação que não tenha mais que ter a miséria de ver gente morrer de frio no inverno, de ver gente ter que voltar a cozinhar com fogão a lenha, porque o botijão de gás está R$90, né? A gente não precisa passar por isso, mas a nossa elite quer que a gente passe por isso. E nesse sentido, nós, enquanto classe trabalhadora, precisamos desenvolver o nosso projeto. E nesse sentido, atualmente, esse projeto ele passa por defender os direitos dos trabalhadores, ele passa por defender as estatais brasileiras, que inclusive, atualmente, com o governo Bolsonaro, estão sendo fortemente atacadas. E ele passa, evidentemente, por defender uma soberania e autonomia política da classe trabalhadora, onde nós superemos também a noção liberal de democracia representativa. Eu acho que todo mundo tá muito careca de saber, careca de ver todos os dias o escárnio que é o Congresso Nacional. Eles pintam e bordam na nossa cara, né? Tipo, eles zombam da nossa gente todo santo dia. Seja através dos privilégios que eles têm, ou seja, através dos projetos políticos absurdos que eles buscam aprovar e aprovam, né? Então, nesse sentido, de que maneira se consegue isso? Eu acho que o Brasil mesmo já tem diversas experiências de poder popular, né? Que como o Kaiowá trouxe, como a Daiane trouxe, o próprio povo brasileiro já desenvolveu diversas experiências de poder popular. Eu acho que a primeira delas são os quilombos. Os quilombos são uma nítida prova histórica de que o povo trabalhador, quando conquista o poder, ele consegue perfeitamente determinar quais são as suas demandas, consegue controlar a própria vida. A gente não precisa de ninguém em nenhum lugar para nos determinar ou achar o que é melhor para nós, né? Então, nesse sentido, eu acredito que nessa base é que precisa se deitar um novo projeto de superação das coisas como estão no Brasil, né? Só que a questão que atualmente isso embate, a gente vai encontrar resistência nisso, são resistências estrangeiras e são resistências, inclusive, internas. E aí, um último ponto que eu gostaria de abordar é que isso. O Bolsonaro, né, a extrema-direita brasileira,
sai às ruas do Brasil com as cores verde e amarela, reivindicando um patriotismo para frente Brasil, né? Fora Dilma, fora Lula, fora PT, né? Toda aquela alegoria carnavalesca que eles fizeram ao longo de vários anos até resultar no processo do impeachment, e que hoje em dia está resultando com a ascensão do Bolsonaro, né? Mas a gente nota que esse patriotismo que essas pessoas levantam, que esse nacionalismo que essas pessoas levantam, é um nacionalismo que para ali, para nas cores e para na bandeira. Né? É uma concepção reacionária de nacionalismo, é uma concepção retrógrada de patriotismo, é uma concepção das elites. É uma concepção das elites de patriotismo. E aí, nesse sentido, a classe trabalhadora tem a sua própria concepção de patriotismo, a sua própria concepção de nacionalismo. O que é a pátria, se não o próprio povo? Né? Como é que uma pessoa pode se reivindicar patriota e não se preocupar se os seus vizinhos, se a sua cidade, se o seu estado está tendo que comer, se a sua escola tem telhado para lecionar as aulas, se o seu hospital está cheio ou está lotado? Quer dizer, o patriotismo é tu levantar uma bandeira, tu clamar, tu cantar o hino todo dia de manhã, mas e o resto? E o camponês que não tem terra? E o latifundiário que mata indígena? E o negro que é morto sistematicamente pelo Estado brasileiro? Sabe? Então, esse patriotismo, esse nacionalismo eu renego. Eu nego esse patriotismo. Para mim, eu acho que isso tem que ser descartado. E se isso tiver que levar junto a bandeira verde e amarela, por mim, tanto faz. A gente facilmente designa um símbolo muito melhor e muito mais apropriado, eu acredito, para representar a nacionalidade brasileira e o Estado brasileiro. Nesse sentido, acho que só para concluir, para fechar, que eu acho que já devo ter estourado meu tempo, né? É disso que se trata, gente. E eu acho que é nisso que se baseia as candidaturas do Partido Comunista Brasileiro. A gente está nesse processo eleitoral atual burguês, nesse processo eleitoral atual, disputando as vagas de vereança, em alguns lugares apoiando prefeituras, mas só que é para justamente não perder qualquer tipo de oportunidade de propagandear uma forma de fazer política que não é nova, honestamente, ela não é nova, mas ela é muito esquecida e ela é muito reprimida, que é a forma do povo trabalhador tomando poder. É a forma do povo trabalhador participando das decisões efetivamente, porque essa é a forma que a burguesia brasileira, que as elites estrangeiras, inclusive, não querem de forma alguma que a gente descubra ou que a gente se lembre e, fundamentalmente, que a gente exerça. E os comunistas, juntamente com os movimentos sociais, juntamente com os intelectuais de esquerda, os intelectuais marxistas e progressistas, sem dúvida alguma, então, estão encampando essa luta nacionalmente no Brasil, para que, finalmente, a gente consiga, nesse processo histórico, galgar a verdadeira independência brasileira, num Brasil onde não se mate indígena, onde não se retire terra de camponês, onde as pessoas não morram por conta de uma política genocida e desastrosa sanitária, e, fundamentalmente, para que se rompa as cadeias, né, para que fundamentalmente se rompa a estrutura de exploração e dependência econômica que o país tenha, para que a gente finalmente consiga ser um país que seja levado a sério nacionalmente e internacionalmente. Eu acho que é um pouco disso. Valeu, Gui, muito obrigado, maravilha, excelente. Bom, teríamos vários elementos assim para ilustrar bastante coisa do que tu falas, né? E esse contexto de pandemia, por uma razão péssima, assim, né, do genocídio que a gente está vivenciando, ele ilustra bem, né, não só a desigualdade de classe internamente, mas também quais são os reais interesses que qualquer situação, mesmo que talvez fora de controle da classe dominante, ou do imperialismo, ou da burguesia, ele acaba servindo aos interesses privados da riqueza de pouquíssimas pessoas, né? Qualquer dado econômico aí do primeiro semestre de 2020 vai demonstrar que os bancos ganharam muito dinheiro, aumentou enormemente a concentração de renda, ou seja, enquanto mais de 1.000 pessoas só no Brasil morrem diariamente, já passamos aí de 4 milhões de pessoas que se contaminaram,
E, ao mesmo tempo, tem alguns setores econômicos que nunca ganharam tanto dinheiro como ganham agora, né? E um dos setores que mais está avançando na lucratividade, inclusive, eu sei que estou fugindo um pouco do tema, mas só porque veio para ilustrar, é o setor aí das empresas educacionais virtuais, online, essa coisa toda que tem uma coisa que é certa, que qualquer avaliação demonstra que ninguém suporta essa coisa chamada de educação à distância na forma como está sendo imposta. Nem professores e professoras, nem estudantes, ninguém suporta, porque isso é só uma forma de enriquecer mais ainda meia dúzia de empresas. Mas desculpa a manifestação. E agora a gente vai passar então para a segunda rodada. E o pessoal se empolgou aqui, viu? Queria dizer a vocês que muitos elogios, muitos comentários, vocês viram, saudações, e não era só familiares, era também várias pessoas assistindo a nossa live aqui. Eu quero ler para vocês duas perguntas que vieram de forma privada, através do nosso WhatsApp aqui do partido. E uma delas até acho que o Gui mais ou menos abordou aqui. Mas eu vou fazer a leitura para que vocês fiquem à vontade aí para responder, comentar alguma que vocês julgarem mais à vontade para responder. A primeira delas é: qual a ligação do projeto colonial com a política de dependência econômica que vivemos nos tempos de hoje? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que veio aqui, que é essa que eu acho que o Gui abordou um pouco ao final, é a seguinte: é possível pensar um conceito patriótico de autodeterminação do povo brasileiro em contraposição à falsa ideia de patriotismo que o Bolsonaro dissemina, ao mesmo tempo que é subordinado ao governo norte-americano? São duas perguntas que vieram aqui de forma privada e outras que vieram aqui públicas, que eu vou botar na tela, até porque daí facilita, né? Vocês leem juntos. Uma delas é do Rafael, que diz o seguinte, desculpa aqui tá tapando um pouco vocês, Kaiowá e Daiane, mas só para a gente ler juntos. A maioria dos governadores brasileiros tem uma política de grande submissão ao governo dos Estados Unidos. Quanto isso é ligado com o projeto das elites nacionais e a construção histórica do país? Também, vamos ver aqui mais abaixo, tem uma pergunta, o pessoal até fez um bate-papo aqui no nosso chat, mas a Lorena, qual pergunta? E na prática, como seria uma revolução no atual momento? Aí tem uma pergunta mais direcionada aqui, qual a posição do candidato sobre o Pacto da Paz de Pelotas? Uma pergunta para mim, será, hein, gente? Vamos deixar primeiro nossos convidados e convidadas, mas eu posso responder, eu não fujo dessa não, viu? Mas vocês é que são convidados de hoje, mas importa o que vocês possam falar. Bom, tem um monte de comentários, elogios a vocês, vamos voltar à mesma ordem, de repente? Bom, é só para não deixar sem resposta, então, gente, olha, como você sabe, eu sou pré-candidato aqui, vereador pelo PCB, mas só para não deixar, e não vou estender muito mais, mas o PCB e todos os movimentos sociais e de luta aqui em Pelotas, movimento estudantil, sindical, obviamente se colocam contrários ao Pacto pela Paz. E fizemos, inclusive, muitas lutas contra isso, porque o Pacto pela Paz, na verdade, dentro de todas as suas condições, ele representa as forças policiais contra a juventude pobre e negra da cidade. Não tem outro elemento, que é uma palavra horrível, mas que é muito utilizada por esses setores, que é para limpar o centro da cidade, para deixar só a burguesia e o pessoal rico, classe média, consumir, beber sua cerveja e passear pelo centro da cidade, enquanto a população sofre com a violência oficial da prefeitura. Então, obviamente, nossa posição é contrária, assim como todos os movimentos de luta e comprometido com o povo trabalhador. Só para não deixar sem resposta, mas não é eu que sou aqui o mais importante nessa nossa transmissão. Então, Daiane, poderia começar? Aí tu pode, não precisa responder todas as perguntas, a que tu tiveres mais à vontade para responder, depois a gente passa na mesma ordem para os demais, pode ser? Sim, pode ser. Obrigada às pessoas que estão comentando, né, que estão questionando, né, acho muito importante para pensar, acho que todas as falas, a fala do Guilherme, do Kaiowá, me levaram também para pensar, né, muitas questões, né, dessa independência desse país, né, no meio da pandemia, né, e tem uma coisa que o Guilherme falou aqui, né, que é sobre os quilombos, né,
sobre a forma né, de evolução, né, em que alguém comentou também, perguntou, a Conceição Evaristo falou, né, escreveu um poema falando que, acho que no final do ano passado, se não me engano, que era a época de nos aquilombar, né, o que é esse quilombo, né, acho que é isso mesmo, a gente precisa, acho que no símbolo da palavra mesmo, né, claro que a gente tem várias concepções de quilombos aqui que a gente pode estar pensando, né, eu pesquiso comunidades quilombolas lá no século XIX, que têm a sua origem territorial a partir da conquista de terras, a partir da conquista de liberdade, e que se mantém até hoje, né, e sempre com um Estado muito, né, um presente ausente, né, ele é ausente para garantir cidadania, mas ele é muito presente porque os seus agentes estão lá, né, em todos os documentos oficiais que estão expropriando terras, né, e quando a gente percebe essas comunidades, né, a gente percebe uma história de muita luta, né, de muita luta para conseguir chegar em pleno século XXI, com um pedaço de terra muito menor do que aquele que foi conquistado, né, mas que consegue chegar até agora. Então, a gente tem muito, né, que aprender. E aí a gente tem várias questões, né, que também surgiram aqui, né, do quanto que a gente tem essa história oficial, né, que está apresentando grandes heróis brancos, né, da elite, mas o quanto que isso é um quadro, né, para o momento, né, mas o quanto que existem outras tantas pessoas que construíram esse país, né, então a gente tem sim, né, acho que isso também já foi falado, né, acho que uma série de histórico de luta popular, né, de indígenas, de negros, de quilombolas, de pobres que construíram essa nação. Então, se a gente teve vários processos aqui, né, é porque a população esteve lutando desde sempre pela cidadania, né, então, se a gente conseguir perceber, por exemplo, bom, a abolição, né, que tanto falado como, né, como uma dádiva, por exemplo, era um momento que tinha que fazer, né, já não tinha mais como segurar o povo pedindo o fim da escravidão, né, mas acho que a gente sempre tem, né, muito presente no discurso essa questão de que nós somos um povo muito pacífico, né? A gente está no meio de uma pandemia agora que a gente não consegue nem reagir porque uma paulada atrás da outra, né? A gente tem várias pessoas mortas, né? Já milhares de pessoas mortas, a gente tem milhões de infectados, a gente está vendo que não tem nada de democrático essa pandemia, mas a gente não consegue nem reagir, né? Porque é uma paulada atrás da outra, é um projeto político, portanto, né? Então acho que voltar-se, né, de conhecer essa história do país, que é assim, né, que tem sim muitos movimentos, né, que estão lutando desde sempre, né, pela cidadania, e perceber, né, de que maneira que esses quilombos eles conseguem em pleno século XIX, né, conquistar terras, né, e tem outras experiências com fugas, enfim, a gente perceber como que se dá essa resistência, né, de anos, né, de décadas, né, então acho que esse olhar de que é preciso aquilombar-se, né, é preciso que a gente consiga ter um ponto, né, de união, né, entre nós e conseguir conhecer, né, a nossa história, porque o nosso povo é um povo de luta, né, embora a gente vai ver, né, como eu falei, né, esses grandes heróis, mas acho que um ponto é esse, que a gente consiga de fato apontar esses muitos heróis, essas muitas heroínas, alguns que a gente nem consegue encontrar, né, Kaiowá, na documentação, mas outros a gente consegue. E tantos outros rostos que não têm nome, né, que a gente não consegue ter nenhum acesso, e que construíram, que se eu tô aqui hoje, eu, mulher negra, tô aqui, né, se a gente está aqui hoje, é porque muita gente lutou, e por isso a gente está aqui, né. Eu tô na UFPEL, né, com uma vaga de cotista racial. Quantos homens e mulheres negras, né, e toda uma população que lutou, né, por isso, né? Quantos lutaram, né, para manter família negra, mesmo diante de toda a dificuldade, por exemplo, né? Então, acho que a gente precisa parar e ver que se nós estamos aqui, é porque teve muita resistência, a gente precisa aprender mais sobre isso e precisa colocar isso em prática. E é isso, acho que a gente precisa aquilombar-se o mais rápido possível. A gente está conseguindo, acho, né? A gente conseguir se aproximar, mas é preciso mais ainda. Lindo, lindo, inspirador, Dani. Muito obrigado. Ótimo. Kaiowá, puder comentar, responder? Tá. Tu vai nos dar meia hora um monte de questão ou não? Vou fazer uma Pá, cara. Não, mas fica à Brincadeira, vontade, mas o que vamos lá, tu né? quiseres, acharem mais à vontade para Sacanagem. responder. Não, eu acho que, pá, cara, gente, muito legal. Geraram várias questões, então eu vou pontuando. Aí tu faz sinal para mim assim, ó, tá? Mas em relação a tua, primeiro eu ri aqui, candidato, responda, tu respondeu.
E eu me sinto representado. Acho que é isso mesmo. O Pacto pela Paz é a privatização do espaço público e a repressão, né? E é muito interessante porque a gente tem aprendido, e vários trabalhos têm apontado para isso. A Liana Coll fez uma dissertação, inclusive, mostrando, né, a influência, por exemplo, da Comunitas, né, nos projetos políticos das prefeituras do PSDB, né? E o PSDB ele vem criando um outro concerto musical, né, da privatização e da contemplação das políticas para a burguesia, que são bem sutis, a gente tem que estar bem atentos, né? Então, acho que o Giovanni matou a charada, tenho acordo com ele. Mas vamos lá, a questão da propriedade, a estrutura, isso é um elemento fundamental para o debate desse Estado Nacional brasileiro, né? O acesso, ou melhor, a forma como hoje está colocada a propriedade da terra, ela está vinculada à experiência colonial, não tenha dúvida. A gente tem uma ideia, em 1850, que é o ano da Lei de Terras, a Lei de Terras ela acaba legitimando, cara, essa posse antiga, por exemplo, vinculada ainda à lógica das Seis Marias. E é isso mesmo que você está dizendo. Às vezes você pega o sujeito que diz assim, porque o meu bisavô, o vovô, lutou muito para ter esse chão. Mentira! Isso foi agregado desde lá da experiência ainda colonial com Portugal, com o Império Maria de Portugal, acesso via Seis Marias, e depois foi legitimado pela Lei de Terras, porque a Lei de Terras ela legitima a propriedade para aqueles que já tinham os contratos das Seis Marias, e também faz um outro processo de elitização, que é o seguinte, né, para você ter acesso à terra só a partir da compra. E isso tirou deslegitimou a posse de diversos setores populares na questão agrária no país. E esse é um elemento que a gente tem que debater também, né, que é a questão da conciliação, né, nos deve, que é a questão da reforma agrária. Se a gente não conseguir mexer no acesso dos setores populares à terra no Brasil, a gente não consegue mexer a estrutura, daí ele trouxe a própria questão das comunidades quilombolas, né? Então, acho que esse é um dos elementos que ficou se devendo, que a gente tem que debater. Mas, caminhando, né, os nossos grandes e as protagonistas, né, homens e mulheres protagonistas aqui na região de Pelotas, né, o Giovanni trouxe o Manuel Padeiro, trouxe a Rosa, que era uma das mulheres que lutou junto com o Padeiro e com outros homens e mulheres, né, na experiência, então, quilombola, né, ainda na década de 30 do século XIX. Mas olha só, Giovanni, que interessante, e o PCB agrega isso, a história do partido traz um elemento que eu queria dizer aqui para vocês. Por exemplo, hoje, graças a uma revisão na historiografia, que inclusive com camaradas do PCB agregaram elementos fundamentais para isso. Um deles, por exemplo, Edward Palmer Thompson, né? Esse camarada né, vinculado ao antigo PC da Grã-Bretanha, ele é um dos caras que mexe com a história para a gente enxergar o protagonismo desses grupos populares. E é fundamental entender, por exemplo, hoje, que o movimento operário brasileiro, a tradição de organização da classe trabalhadora, ela está muito vinculada à experiência negra, do povo negro nesse país. Então, muitas lideranças disso que a gente conhece como classe trabalhadora, que historiadores e historiadoras não enxergavam cor, hoje nós sabemos que eram negros e negras. Isso é fundamental, né, trazer à tona essa história. E aqui em Pelotas nós temos essa tradição. O Alvorada, né, e dois irmãos que contribuíram com a Alvorada, né, Antônio Baobá e Rodolfo Xavier, são lideranças da classe trabalhadora lá na década, no início do século XX, aqui em Pelotas. E é bárbaro, né, que já faziam esse debate de classe e raça. Então, a classe trabalhadora, o movimento operário organizado no país, e a Daiane pode falar muito melhor do que eu sobre isso, ela tem uma tradição, e deve essa tradição à intelectualidade, às lideranças negras. E isso é fundamental. Caminhando, duas questões que eu acho que são legais. A ligação do projeto colonial com dependência econômica de hoje. Eu acho que, sim, há muitos desses elementos, mas é evidente, né, que as conjunturas se transformam, as sutilezas se transformam, e eu acho que a gente tem que entender isso. Então, por exemplo, como disse Giovanni, Guilherme, Daiane, né, o rentismo hoje se configura como um elemento fundamental. A garantia do rentismo para bancos e grandes capitalistas é um desses elementos que antes a gente agregava, por exemplo, a isso que a gente chama de Inglaterra, né, o poder, a influência da Inglaterra. Né? Agora, olha só, reserva de mercado, facilitação para atuação, por exemplo, com taxas alfandegárias, debates que nós fazíamos antigamente, hoje estão colocados aí, dentro dessa política entreguista do Bolsonaro. Com os Estados Unidos, por exemplo, isso é indecente, cada vez nós somos mais reféns
E eu fico pensando aí, uma questão para o Guilherme depois, a própria burguesia brasileira, ela, uma hora ou outra, ela vai sentir muito dessa contradição, né? Porque é um projeto, na minha opinião, que se a conciliação de classes, por exemplo, fez com que os bolsos, né, da burguesia nacional enchesse, né, numa determinada conjuntura, cara, hoje ela começa a sentir alguns problemas. Então, eu penso que também é uma contradição que nós vamos ver logo. Não estou dizendo que que a burguesia brasileira vai fazer a revolução, não é isso. Mas essa política integrista ela tem consequências. Caminhando, tá? Porque eu não quero ocupar mais tempo. Acho que o grande problema hoje também é a perspectiva da austeridade. E eu citava aqui a questão do PSDB, né? Isso é um grande desafio que nós temos hoje. Porque a política de austeridade, por exemplo, ela é vinculada para o combate aos privilégios, por exemplo, dos servidores públicos. O que nós temos, na verdade, é um ataque aos serviços públicos. Tá? Esse é um elemento fundamental, que é a perspectiva da contemplação da política cidadã para a cidadania, né? Direito à saúde, à educação, à previdência, que, né, fomos, nos últimos anos, extremamente vilipendiados por esses sucessivos governos. Caminhando. Olha, eu já estava falando aqui do patriotismo entreguista do Bolsonaro, né, que hoje desfilava com a bandeira norte-americana, é uma política entreguista indecente. Eu não vou defender um outro patriotismo, porque eu não me represento com essa perspectiva patriótica, né, eu problematizo muito, inclusive, isso que a gente defende, né, a perspectiva de defender um Estado nacional, não concordo com isso, mas eu concordo com a autodeterminação dos povos. E aí eu sonho um dia com as Américas autodeterminadas, né, e que busque as suas decisões e suas gestões, inclusive das riquezas destas nossas terras, né, a partir, né, da plena cidadania, né, dos grupos originários, a população negra e outros setores que estão por aí. Para finalizar, prometo, né, então não me representa, e a revolução que a Lorena fez essa questão. Nós aprendemos durante a história, e o PCB é um dos que contribui para isso, não há modelo nenhum para a revolução. A revolução ela está sendo construída a todo momento, inclusive revendo os nossos erros, né? Todos e todas nós. Eu acho que um dos elementos que está colocado nesta conjuntura aí, que é muito complicado, é isso que a gente chama das disputas das consciências. E, de novo, não é disputar a consciência como se fosse um modelinho para botar nas cabeças das pessoas, mas esse papel que a gente tem de chamar a atenção das contradições, né, de politizar os debates, tá? E eu acho que um elemento fundamental, que é escutarmos os companheiros e as companheiras, né, cada vez mais. Escutarmos e aprendermos com os erros do passado, mas jamais vender o sonho do processo revolucionário, porque eu não tenho acordo com a sociedade que está colocada aí. Então é que vivamos e façamos a revolução no hoje, aprendendo com os equívocos do passado, mas jamais perdendo ela de horizonte. Né? Não há modelo. Na minha opinião, há disputa, né? Disputa do presente e disputa desse projeto de futuro, que, na minha opinião, pode ser essa autodeterminação dos povos, mas não compra a ideia de uma pátria. Se existe uma pátria, são as Américas. Valeu, Kaiowá. Não, essa é a perspectiva, né? A gente não transpõe nem tempo e espaço da luta social, né? A gente constrói elas na medida do tempo que a gente vive e dos processos de consciência que estamos, né? Antes de passar para o Guilherme fazer a resposta, eu só queria botar no ar, porque é um comentário um pouquinho grande, mas é muito, muito legal, assim, que a Alessandra Vargas faz um comentário aqui, eu vou fazer a leitura, desculpa tapar vocês na tela aí. É interessante analisar o papel das formas jurídicas por trás de todos esses processos, sempre a institucionalização da exploração. Na lei colocam, ao mesmo tempo, supostos direitos e legitimam as estruturas desiguais e os direitos da burguesia. Por isso não devemos nunca conciliar e ir por meio legal, pois o direito por si legaliza a exploração e subjugação da classe trabalhadora. Nossa independência só virá por nossas próprias mãos. Grande live, camaradas, ilustra um pouco aí a fala, eu acho, né, por conta minha, ilustra um pouco do que o Kaiowá estava falando. Guilherme, e aí? Facilitou a tua vida aí, o pessoal já respondeu, a Daiane e o Kaiowá responderam boa parte, mas diga aí. Sim, enfim, acho que eu não teria muito o que acrescentar assim, nas falas da Daiane e do Kaiowá, acho que me contemplaram em diversos momentos, sem dúvida alguma. Eu só gostaria, assim, tipo, de me ater, né, justamente até a essa noção, né, tipo, de legalidade, daquilo que é legal, a questão constitucional, né?
desse debate legalista, né, do debate em que se coloca, se faz uma transposição, né, se faz como se a lei refletisse a realidade, né? Muita gente se ampara nesse debate, né, como se a lei fosse reflexo direto da realidade. E aí, tipo, e se prendem nesse debate, né? Não buscam de fato comparar a realidade com aquilo, com o universo legal, né, com o universo constitucional, e ver que existem diversas contradições, né, que gritam todos os dias no nosso cotidiano. Acho que um dos primeiros, né, se a gente fosse se prender sobre aquilo que é legal, sobre aquilo que é ilegal, isso é um debate totalmente colocado no tempo, porque houve um tempo onde a escravidão era legalizada, né, onde o divórcio, por exemplo, ele era ilegal, onde, enfim, tantas coisas absurdas para nós hoje em dia eram legais, eram totalmente, além de naturais, eram incentivadas e respaldadas pelo Estado, né? Então, eu acho que sempre que possível a gente tem que problematizar a lei, né? A lei serve para manutenciar algum modelo de sociedade que está posto, né? Por exemplo, por que se é tão implacável na lei, no Código Penal, por exemplo, no Brasil, visto que a gente é o país com a terceira maior população carcerária do Brasil, né? Inclusive, na revista O Futuro, a revista que a UJC lançou, tem um artigo de um camarada que eu não vou me lembrar o nome, eu peço mil perdões por conta disso. Ele se debruça em cima disso e fala, né, que o Código Penal brasileiro tem mais de 1.600 tipos de crimes codificados, né? Mas a questão tem que se analisar quais são os crimes que são averiguados, né? Né? Tipo, por consequência, né, quem são as pessoas que estão presas, né? Então a gente vê que a lei não é cega, né? E muito menos justa, como diria o personagem Renanzinho do Choque de Cultura. Mas, enfim, gente, piadas à parte. Eu não vou me debruçar mais em cima disso, acho que foi só um ponto que eu gostaria de trazer, porque esse debate de legalidade está muito permeia bastante a noção da própria soberania nacional e da autodeterminação do povo. Por exemplo, aquilo que hoje em dia se coloca enquanto corrupção, que está sendo utilizado enquanto engodo para privatizar a Petrobras, por exemplo, e por consequência para retirar emprego de trabalhadores brasileiros. É importante lembrar que no início desse ano os petroleiros fizeram uma greve que em pouquíssimas horas já foi considerada ilegal por conta da demissão de mais de 1.000 operários, ou seja, 1.000 trabalhadores que deixariam de ganhar salário, deixariam de ter estabilidade, ou seja, 1.000 famílias que deixariam de ter um ganha-pão. Isso está sendo utilizado enquanto engodo para privatizar a Petrobras. Porque se a gente for analisar, né, por que não se debruçam sobre a Vale do Rio Doce, que destruiu 2 cidades brasileiras, né, Mariana e Brumadinho? Por que não se debruçam em cima dessa empresa, né? Enfim, isso são só algumas problematizações que eu gostaria de trazer, de levantar aqui na live para engrandecer o debate que a camarada trouxe ali no comentário. Acho que o último comentário que eu gostaria de trazer, eu me esqueci da moça que fez a pergunta, eu peço perdão por conta disso, mas como seria uma revolução? Eu não sei. A gente tem uma ideia que a história nos reporta, né? Que a revolução é um momento de conflito, onde as pessoas pegam em armas, guilhotinam reis, como foi o caso da Revolução Francesa, né? Tomam palácios, como foi o caso da Revolução Russa, por exemplo. Como seria no Brasil, não sei. Existe um estigma, né? Existe uma fantasia que paira que comunistas são viciados em revolução, né? Querem fazer tudo pela via armada, pegar em arma, coisa arada. Eu diria que não. Eu diria que os comunistas estão muito mais interessados em construir os sindicatos, em construir os centros acadêmicos, em construir as ocupações de terra, em construir as ocupações urbanas, em construir as ferramentas de organização popular. Porque, ao fim e ao cabo, vão ser essas organizações, essas organizações são o germe, são o início daquilo que pode vir a ser um país quando a classe trabalhadora tomar o poder. É disso que se trata. Tirar a política do altar palaciano, do Planalto, de Brasília, e trazer para o nosso mundo real, para o nosso mundo concreto, né? Decidir a vida das pessoas no cotidiano, sabe? E bom, eu acho que isso, talvez, como eu falei, eu não sei como é que vai ser a revolução, mas eu acredito que fortalecer esses mecanismos é caminhar nesse sentido. Quando vai acontecer?
Se vai ter necessidade de se pegar em armas, não sei. Isso vai depender da burguesia brasileira. Se ela vai entregar os privilégios que tem e assumir a sua derrota e assumir que ela não tem mais necessidade histórica, né? Eles, hoje em dia, se configuram como parasitas. Acho que isso vai depender deles, né? Inclusive, as revoluções só se tornam violentas por conta que as classes dominantes antigas não entregam as coisas, né? Não aceitam a derrota. Então, é dessa maneira. Eu acredito que a revolução, ela acontece, ela passa a partir do momento em que as pessoas tomam consciência de que o poder depende delas. E a partir do momento que a gente passar a fazer as coisas que nos dizem respeito, sabe? Tomar as decisões que nos dizem respeito ao nosso cotidiano e a gente tomar o poder, porque ele existe, ele está lá para ser tomado. Eu acho que seria um pouquinho disso que eu tinha para falar. E me desculpa se eu passei por alguma questão, por alguma pergunta, sabe? Mas é que, enfim, as falas da Daiane e do Kaiowá acrescentaram bastante, que talvez eu tenha me pulado algum assunto aí. É isso. Valeu, Gui. Uma boa pista de como é um processo de pensar a revolução é a gente pegar a letra da Internacional Comunista, que ali tem um pouco, já é uma aula de como pensar a organização do povo contra aqueles que nos oprimem e exploram. Bom, passada essa segunda rodada, queria agradecer enormemente a Daiane, o Kaiowá, ao Guilherme por terem aceito o convite. Vocês podem, eu não sei se conseguiram acompanhar enquanto vocês falavam, mas depois deem uma olhada nos comentários e tal, muitos elogios, e que eu compartilho deles. Vocês, né, fizeram falas excelentes assim para o tema de hoje, para o dia de hoje, que é fundamental a gente problematizar essa ideia que se vende, né, de pátria, de Brasil, de entrega tudo para os norte-americanos, e um presidente que se diz patriota e beija a bandeira norte-americana e se rebaixa a um governo estadunidense, por exemplo, para ilustrar que nada de Brasil tem nisso, né? Nada de povo brasileiro, e é muito importante assim ouvir vocês, porque nos dá também elementos para seguir em frente, né, construindo as lutas sociais. Agradeceria muito, e aí deixo vocês as considerações finais. Daiane, se quiser, né, fazer esse fechamento, depois passo para os demais. Boa noite, então, a todos que nos acompanharam. Foi uma noite muito produtiva, né? Que bom a gente está se encaminhando, né, nesse espaço, né? Como o Caio falar, né, como o Caio falou, um dia difícil, dias difíceis, meses difíceis, né, anos difíceis a gente está vivendo, né? E a gente décadas, séculos, enfim, acho que é bem, e acho que é muito importante esses espaços, né? Acho que a pandemia também trouxe isso de bom, né? Se é que a gente consegue avaliar alguma coisa de bom, né? Mas esses encontros que a gente consegue se fortalecer também, aprender também com os colegas, né? Com os camaradas. Então, li, né? Alguns comentários, fiquei lendo aqui, fiquei muito feliz, assim, de poder ver, instigada a pensar mais sobre também, né? Então, acho que nós somos seres sempre em formação política, né? Então, muito obrigada por tudo, assim, pelas contribuições, pelo convite, né, do Giovanni, enfim, né, pelo partido, PCB, obrigado por tudo que eu escutei aqui, e que tenhamos outras oportunidades, né, de continuar, né, esperando que em dias melhores, né, logo pela frente. Obrigado, Daiane, pode ter certeza que tua fala e tua vida de luta nos inspira, assim como tu, Kaiowá, para tuas considerações. Bom, queria agradecer, viu, Giovanni, ao convite do partido, por tua mediação, né, reforçar como te admiro, e queria dizer que é um prazer compartilhar com a Daiane o mesmo espaço, nos conhecemos já há algum tempo, reforçar também que admiro muito, ao Guilherme, muito prazer, cara, foi muito legal te ouvir também, agradecer a todo mundo. Eu não consegui ver os comentários, fiquei curioso, eu não tenho o Facebook, mas vou lá. E fica aqui uma provocação, viu? Estava falando sobre o entreguista Bolsonaro, perverso, genocida, entreguista Bolsonaro, né? A gente tem que botar numa outra live, aí fica uma sugestão, nós temos que botar as Forças Armadas na história, bicho. Vamos fazer uma revisão, vamos olhar para isso aí, e vamos caracterizar esse entreguista, né? Porque é um troço horroroso, vergonhoso, indecente. E eu já me coloco à disposição, o dia que vocês quiserem pautar as Forças Armadas e jogarmos eles
na história, tá bom? Muito obrigado por tudo aí. Valeu, Kaiowá, grande parceiro, grande companheiro de várias lutas, né, sindicais, populares e também de encontros aí na Feira Virtual do Bem da Terra, né, quando a gente vai lá buscar nossas compras no sábado, na feira agroecológica e da Feira Solidária. Muito obrigado, viu, cara? Parceirão, grande irmão, grande companheiro que também é inspirador a gente. Gui, tuas considerações finais? Bom, enfim, acho que é agradecer a atividade, agradecer o convite, né? Agradecer a Daiane, ao Kaiowá, enfim, foram contribuições que sem dúvida alguma engrandeceram a mim e a todo mundo que assistiu, sabe, intervenções muito qualificadas, né? Pessoas sem dúvida com respaldo e autoridade para falar e muito acrescentar. A minha contribuição, a minha intervenção final, a minha fala de encerramento vai justamente no sentido da última coisa que eu falei na minha última fala, que na realidade é mais um apelo, né? A todo mundo que nos assistiu, né? A todo mundo que está nos assistindo, é um apelo para que as pessoas não subestimem a organização coletiva, né? Não subestimem, caso você seja um estudante, não subestima o seu grêmio estudantil, caso você seja um estudante universitário, não subestima o seu centro acadêmico, o seu DCE, caso você for um trabalhador, não subestima seu sindicato, caso você for um trabalhador que não tem um sindicato, como a imensa maioria dos terceirizados, que é uma parcela importante da classe trabalhadora, ou na realidade, no contexto atual, a imensa maioria dos trabalhadores são informais, né? Não subestime outras formas de organização, como a associação de bairro, associações, inclusive até organizações com fundo religioso, como as pastorais, como igrejas, como, enfim, tantas maneiras da gente se encontrar coletivamente. Eu tenho total convicção nisso. A humanidade se faz coletivamente e é coletivamente que a gente decide os nossos rumos. É muito bonito, é muito legal ver as revoluções nos livros, ver o quanto que elas significaram de avanço para a vida humana, né? Revolução Francesa conquistou os direitos políticos, né? A Revolução Haitiana conquistou a liberdade dos povos escravizados no Haiti, né? Tantas outras revoluções, é muito legal, é muito bonito ver isso. Mas só que as revoluções, para elas acontecerem, as pessoas precisam estar organizadas coletivamente. E as organizações coletivas, todas elas têm um papel a desempenhar. Seja o sindicato, seja o centro acadêmico, seja a associação de bairro, seja os partidos políticos, sejam os movimentos sociais, como o MST, como o MTST e tantos outros que existem no Brasil. Então eu faço um apelo para as pessoas. Se vinculem a uma organização coletiva, se vinculem a um projeto de sociedade. Porque não adianta ficar só chorando pelo leite derramado, não adianta ficar só chorando pelas pessoas que foram à praia no meio da pandemia. Não adianta. Não vai mudar nada. O que adianta é você colocar o corpo em luta, se vincular com um projeto, acreditar em algo. E para você concretizar esse algo que você acredita, tu nunca vai conseguir fazer isso sozinho. Então, acho que é só isso que eu queria dizer. E, sem dúvida alguma, o PCB, o Giovanni, como a Daiane e o Kaiowá, sem dúvida alguma, são parceiros e parceiras nisso, de construir uma nova sociedade, um Brasil que finalmente consiga ser levado a sério e que leve a sério o seu povo, né? E é isso. Grande Gui, valeu. Agora tu estava falando, eu lembrei de uma coisa, uma sugestão apenas para todos e todas nós. Uma leitura de Samora Machel sobre o poder popular em Moçambique, uma luta de libertação da colônia, né? Que também envolvida com o espectro de luta socialista na referência comunista. Uma sugestão aí de leitura que, caso alguém se interesse pelo tema, que é um pouco do que vocês abordaram bastante, a discussão do poder popular, o enfrentamento às colônias, mas numa perspectiva emancipadora do povo trabalhador. Me ocorreu, e perdão por só ter comentado agora. Bom, estamos chegando ao nosso final. Já agradeci muitas vezes, não canso de agradecer vocês, Daiane, Kaiowá, Guilherme, sem dúvida, fez com que o dia de hoje, vocês fizeram com que o dia de hoje engrandecesse um pouco mais e a gente saísse um pouco melhor, né,
de mais um dia desse contexto tão duro que a gente está vivenciando. A quem nos assistiu, nos acompanhou até agora, agradecemos também. Lembrando a vocês de curtir nossa página, porque segunda-feira que vem vai ter outra transmissão ao vivo aqui com outro tema, outros convidados, mas também sempre trazendo debates muito pertinentes à nossa organização política aqui na cidade de Pelotas e no Brasil inteiro. Sigam a gente nas páginas, né, no Instagram, no Twitter, te inscreve no canal do YouTube, inclusive porque amanhã o vídeo de hoje vai estar lá no nosso canal, para vocês acompanharem, quem não pôde acompanhar ao vivo aqui, manda mensagem no WhatsApp e, por fim, eu faço novamente o convite para a nossa reunião online que vai acontecer amanhã, amanhã, dia 8 de setembro, às 19 horas. Vocês podem pesquisar aqui na página do PCB de Pelotas do Facebook, saber como fazer, vocês reivindicam lá, a gente manda o link da reunião, não é uma live, é uma reunião online, ou seja, é outro formato, para construir uma plataforma política do povo trabalhador em Pelotas. É esse nosso comprometimento com a classe para pensar uma perspectiva programática que venha daqueles que vêm de baixo, como a gente chama, né? Então convidamos a todos e todas, inclusive aí, Guilherme, Daiane, Kaiowá, vocês são muito bem-vindos e bem-vindas aqui. Acho que é isso, gente. Muito obrigado por mais essa maravilhosa noite de debates de segunda-feira, e voltamos na semana que vem. Um grande abraço, gente.